Olá, vamos ver então um tipo de isomeria chamado tautomeria. O que seria tautomeria? Então já vamos ver aqui. Tautomeria é o chamado uma isomeria dinâmica onde dois compostos coexistem na mesma solução. Já vamos entender. Vamos fazer um exemplo aqui de uma, para não confundir, sempre essa é uma questão relativamente frequente em vestibular, Enem. Então, existe assim uma certa confusão entre a tautomeria e a isomeria de função. Então, vou colocar dois compostos aqui. Muito bem. Vamos ver o que é esse primeiro composto aqui. Isso aqui é uma cetona propanona. Muito bem. Agora eu vou fazer um outro composto aqui. E aqui, aí um aldeído é um propanal. Muito bem. Tem a mesma fórmula molecular? Sim. C3H6O. Então são isômeros. Tem a mesma função? Não. São funções distintas. Então isso é uma isomeria de função. Eles estão literalmente separados. Então, vou dizer que eu tenho lá num recipiente propanona e no outro recipiente tenho propanal. Então, faço a comparação, eles são isômeros. Muito bem. E isto é simples que nós vimos isomeria de função. Agora, vou fazer outros dois compostos e nós vamos analisar. Muito bem. Então vamos ver o que eu tenho aqui. Já vamos dar uma olhadinha. Vamos mudar aqui e vamos fazer assim. Uma dupla ligação. Muito bem. Então eu tenho aqui, o que é isso aqui? Uma hidroxila ligada a um carbono que tem dupla ligação. Muito bem. E agora eu vou fazer um outro composto aqui. Acabamos de ver esse, exatamente. Isto é uma cetona. E o que é isso aqui mesmo? Isso aqui é um álcool? Tem OH, é álcool? Não. Ele é uma variação onde tem hidroxila ligado a carbono que está em dupla ligação. Então, isso aqui é um enol. Isso aqui é nós acabamos de ver, cetona. Isso, propanona. Muito bem. Então, isomeria, tautomeria, também chamado de isomeria dinâmica. Então, vamos entender agora. Ocorre quando eles coexistem. Quer dizer que eu tenho um recipiente. Tenho um recipiente. E nesse recipiente eu tenho composto que parte é cetona e parte é este enol. E aí eu represento duas setas nesse sentido. O que quer dizer?
que está ocorrendo uma transformação dinâmica. Parte desse composto está se transformando neste e parte desse composto transforma nesse. Então fica um ciclo. Algumas moléculas desse se transformam neste e algumas desse voltam a se transformar neste. Muito bem. Isto é uma isomeria dinâmica. São funções distintas, mas não estão separadas. Estão dentro do mesmo recipiente. Por isso, dinâmico por isso, porque isso é dinâmico. Isso continua ocorrendo indefinidamente. Enquanto você tiver, vai ter uma certa estabilidade. Então, mas está sempre esse circuito ocorrendo. Então, parte se transforma em cetona e parte da cetona se transforma nesse enol aqui. Como é o nome desse enol? 1, 2, 3 carbonos prop. Ligação dupla eno, propenol. Então, esse é um propenol. Propenol não é álcool. Propanol é álcool. Propenol é enol. Muito bem. Então, eu tenho aqui enol e cetona. É um dos casos. Muito bem. E quando ocorre isso? Agora eu vou ajudar um pouquinho com uma caneta vermelha aqui. Vou tirar esse e colocar um vermelho aqui. Vou pegar esse hidrogênio aqui, ó. Ele está ligado no oxigênio. Então, vou deixar ligado no oxigênio assim. Só fiz uma representação, o mesmo composto. Agora, olha aqui. Eu vou colocar os 3 hidrogênios aqui. Só que vou colocar assim. Na verdade, eles não estão assim 3. Tem 1, 2, 3. Nós já vimos isso. Muito bem. E vou fazer isso aqui. Então, ocorre assim, que é o comum da isomeria neste caso. Então, eu tenho um enol. Esta ligação dupla se quebra. Então, se quebra uma ligação dupla, ela vem fazer dupla com o oxigênio. Olha a vermelhinha lá. Está vendo essa ligação? Ela saiu, estava entre 2 carbonos, a ligação foi lá para o oxigênio. E este hidrogênio, o oxigênio ficou completo, porque ele tem 2, e esse hidrogênio migrou para o carbono que está na extremidade. Está aqui um hidrogênio que migrou para o carbono que está na extremidade. Então, isso é uma isomeria. Esse vermelhinho é o que ocorre. Ó. Este vem aqui, vamos fazer assim. Esta ligação vem para cá. E este hidrogênio vem se ligar aqui. Muito bem. Então, por isso é dinâmico. E isso ocorre dinamicamente. Está sempre ocorrendo. Aí eu vou reduzir essa setinha um pouco. O que quer dizer quando eu reduzo essa seta? Quer dizer que esta situação aqui é mais estável. Às vezes vem essa questão. Qual situação mais estável? É só olhar onde tiver carbono com ligação dupla, é menos estável. Então aqui só tem carbono com ligação simples, só falando carbono-carbono. Não estou falando isso. Carbono-carbono com ligação simples é sempre mais estável. Carbono com ligação dupla é mais estável. E o que quer dizer uma flecha, uma seta, um vetor maior nesse sentido, um vetor menor nesse sentido? Quer dizer que se eu estiver resumindo isso aqui, vou colocar aqui, ó, mais estável. Muito bem. Quer dizer que se eu tiver num recipiente esse composto, eu também vou ter esse, só que este vai ter sempre em maior quantidade. Isso aí, então, é o caso de enol-cetona. Vamos ver mais um exemplo. Então, vamos ver este exemplo agora. Então, aqui está a forma estrutural, está um pouquinho aberta para conseguir ver bem. E daí aqui já está em vermelho a modificação que vão ocorrer. Então, vamos ver novamente. Isto é um enol porque eu tenho OH ligado a carbono insaturado, carbono com dupla ligação. Então, este é um carbono insaturado. OH ligado aí, então eu tenho um enol. Então, este é um enol. O que tinha diferente do outro? O OH estava ligado aqui, continuava ligado a carbono insaturado. Mudaria o número dele, 1, 2.
Muito bem. E aqui? O que nós temos aqui? Isso é uma cetona? Não. Cetona, oxigênio. Esse O dupla ligado a carbono também é chamado de carbonila. Então, isso aqui é uma carbonila, isso aqui é uma hidroxila. A carbonila, na cetona, está ligada a carbono do meio da cadeia. Muito bem, não, o oxigênio não está no meio da cadeia. Está ligado a carbono do meio da cadeia. Aqui não, o oxigênio está ligado a carbono da extremidade da cadeia. Na extremidade da cadeia, aldeído. Então, é uma isomeria dinâmica, uma tautomeria enol-aldeído. E aqui está o que acontece. Sempre o que vai acontecer é esta ligação, uma das duas duplas, das duas ligações da dupla, ela se transforma numa ligação dupla com o oxigênio. E para o oxigênio, então, libera o hidrogênio aqui, que vem se ligar no carbono, que vai ficar com uma valência livre. Então, ó, o hidrogênio vai migrar nesse sentido aqui para este carbono. E a ligação dupla vai migrar nesse sentido aqui para o oxigênio. Então, aí, um exemplo, né, de isomeria dinâmica, tautomeria, enol-aldeído. Então, como aparece? Uma figurinha assim, para você fazer isso, ou fazer isso aqui, ou aquele hidrogênio, ou tudo configurado como está aqui, e você lá no Enem vai escolher, isso é tautomeria, tal. Esse composto é enol-aldeído. E isso aqui é o quê? Propenol, propenol. Aldeído, não, aldeído só pode ser porque o oxigênio tem que estar ligado no carbono do meio da cadeia. Qualquer outro número é cetona. Ok? Então aí, tautomeria, enol-aldeído.